Salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje a gente vai entender um pouquinho sobre os nós e sobre as variáveis, tá bom? O que são os nós, que cada tipo de nó faz. Aqui não tem todos, tá? Mas tem alguma parcela, os mais importantes, assim, ao meu ver. E a gente vai começar a falar um pouquinho. Eu já expliquei já no começo, lá, acho que na primeira ou segunda aula, sobre os nós de evento, tá? Que eles iniciam determinado evento durante o jogo, desde atacar, usar um item de cura, destruir um objeto. Vocês já viram isso funcionando no decorrer das últimas aulas, tá? Então, o evento são esses não vermelhos e eles iniciam alguma coisa. Você tem alguns que já são padrão dentro da Unreal e outros eles podem ser criados, como o Custom Event. Você pode criar e renomear ele para o que você quiser. Por exemplo, usar item. Lembrando que sempre usar letra maiúscula a primeira letra da palavra sempre será maiúscula e não tem espaço, tá? Usar item. No caso dos eventos é a única exceção. Usar item. E aqui eu coloco meu código. Então, os eventos são isso, não tem muito o que falar sobre eles. O segundo tipo de nó que a gente vai falar são esses. Se você selecionar um conjunto de nós e apresentar C, você vai criar um comentário sobre eles. Nesse segundo conjunto de nós, eles são os nós que determinam o flow do nosso código, que seria o fluxo, tá? O fluxo do código. Então, o fluxo do código. O que isso quer dizer? Por exemplo, aqui a gente tem o nosso código, o nosso nó branch. Ele vai ter uma entrada e duas saídas dependendo de uma condição, se for verdadeiro ou falso. Quando não está selecionado aqui com um tiquezinho, ele é falso. Quando ele está com o tiquezinho, ele é verdadeiro, beleza? E você pode adicionar uma variável aqui, que a gente vai falar daqui a pouco sobre elas, beleza? Então a gente tem aqui os nós de evento, beleza? Os nós de flow. Além desse, a gente tem outros, como o do once, que ele faz o quê? Ele vai executar isso daqui, essa parte do código, ou seja, se eu liguei aqui a usar item, ele vai poder usar uma vez só, entendeu? Quando ele completar, ele vai vir aqui e vai executar isso daqui, mas ele vai executar uma vez só. Se você quiser que ele resete, você vai fazer o quê? Depois que você terminar de colocar seu código, você vem aqui e liga o final no reset que ele vai resetar. Você liga outra parte do código, etc. Não vamos falar isso por agora, entendeu? É só para você saber que ele existe. Existem vários outros. Eu coloquei só 3 aqui. E o flip-flop, ele é um outro nó que vai selecionar e ele vai fazer o quê? Eu apertei um botão. Na parte de eventos aqui também, ó. Tem que adicionar aqui também os tipos de key, né? Por exemplo, se eu apertar C no C, se eu apertar C, ele vai fazer alguma coisa, entendeu? Então, só venho aqui, apertei o C uma vez, ele vai vir para cá. Apertei de novo, ele vai vir para cá. Então, apertei. Vamos dizer assim, seria uma tecla de liga e desliga. Apertei, ligou, apertei e desligou, mas é o mesmo botão que faz a mesma coisa. Faz duas coisas diferentes. Um flip-flop. Mais ou menos isso que ele diz. Aqui a gente tem as nossas funções, algumas delas vocês já viram, não quis adicionar coisas que vocês não viram ainda, mas esses são os nós de funções, eles vão controlar o que acontece no nosso código. Se ele vai rotacionar, se ele vai escrever alguma coisa na tela, se ele vai se movimentar, se ele vai ter um atraso no caso do delay, entre outras coisas, beleza? A gente pode criar funções também. Como que a gente faz para criar funções? Se você vir aqui no nosso lado esquerdo, clicar nesse mais aqui, ó, a gente cria uma nova função, ele vai abrir uma nova tela, tá? Mas não é isso que a gente quer. Por enquanto não vou explicar sobre isso, mas eu posso clicar aqui, por exemplo, curar. Vou criar uma função chamada curar. Dê um enter, se eu vim aqui no nosso event graph, vou puxar isso daqui para baixo e eu posso chamar minha função aqui, ó, curar. Beleza? Você pode ver que ela é tipo uma função também. E a gente pode vir aqui, ó,
e programar a nossa função aqui, mas a gente não vai ver isso hoje. Mas é só para falar que elas existem. Existem as pré-determinadas pela própria engine e existem outras que você pode criar. Isso é o céu limite. Existe também o timeline, que ele controla alguns fluxos, algumas interações, entendeu? É bom para criar movimentos simples, entendeu? Algumas coisas simples, como mover uma porta, abrir uma porta, mover uma gaveta, mover um objeto, etc. Tá? Esse é o timeline. A gente tem o switch, que você vai ter uma variável específica que você vai guardar estados de um objeto. Por exemplo, sobre uma porta, se ela está aberta, se ela está fechada, se ela está trancada, se ela está quebrada. E isso você consegue controlar eles a partir daqui, entendeu? Eu selecionei um aleatório aqui, que eu nem sei o que ele faz. Na verdade, ele mexe com partículas do tipo Niagara, mas eu nunca usei ele ainda. Pretendo usar, eu nunca usei. Mas a gente pode criar os nossos também, tá? E eu vou mostrar isso nas próximas aulas, como que você cria esse tipo de nó. Outros nós também, os nós de condições, entendeu? Ele vai ver se um número é maior que o outro, se um número é menor do que o outro, se ele é igual, se ele é diferente, etc. E eles são ligados aqui nos nossos branches, entendeu? Por exemplo, se eu clicar em B, se eu clicar com o botão, segurar o botão esquerdo do mouse e apertar B, eu vou ter o nosso nó. Tá acontecendo aqui. Tá. Clicar com o botão direito, segurar o B, clicar com o botão direito, calma. Tá funcionando. Aqui, apertou B, beleza. E apertar o B, beleza. Então se você segurar, puxar, na verdade você tem que segurar aqui, ó, puxar e apertar o B. E aí aparece o branch, tá? Então se você vir aqui, você vai ter os nós de condições. Então, se o número for maior, ele vai ser verdade. Se ele for menor, ele vai ser falso. Então, você vai conseguir controlar o fluxo através de variáveis ou de condições, que são esses condicionais, beleza? Aqui a gente também tem os nós matemáticos, que ele soma, ele multiplica, ele divide, ele incrementa. No caso desse daqui, ele sempre vai somar 1 no nosso código. Entendeu? Somou 1, ele vai somar 1 novamente, etc. Beleza? Isso é um pouco sobre os nós que tem aqui no nosso blueprint, tá? Existem outros, é claro. Tem nós que controlam HUDs, tem nós que adicionam coisas à viewport, mas a gente não vai ver isso tão cedo, tá? A gente tem muita coisa que a gente pode fazer utilizando esses nós básicos, como a gente vai ver nas próximas aulas. Mas agora eu vou falar um pouquinho sobre variáveis. Espera um pouquinho, deixa eu dar uma olhada. Quantos minutos eu tenho de vídeo? Estou com 8 minutos já, então sobre variáveis a gente vai falar no próximo vídeo. Então se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder mais nada. Deixa nos comentários o que você está achando das aulas, o que eu tenho que melhorar. Críticas, sugestões, o que vocês quiserem. Deixa eu curtir para poder o YouTube poder indicar esse vídeo para outras pessoas que querem aprender o Unreal Engine. E a gente se vê na próxima aula. Falou, valeu e até mais.